Boa noite a todos que nos acompanham nesta transmissão ao vivo do Céu Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. E bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos que nos assistirão posteriormente no YouTube ou mesmo aqui no Facebook. Nós vamos então, nesta transmissão, continuarmos o estudo da obra de Pietro Ubaldi, essa obra composta de 24 volumes, essa obra que foi ditada pela espiritualidade superior, essa obra que foi ditada pela sua voz, a sua voz que Pietro Ubaldi ouvia e anotou e registrou mais de 10.000 páginas, 24 volumes. E nós já estamos no segundo volume nesse estudo de transmissão ao vivo. Nós já estamos no segundo volume, que é a Grande Síntese, no capítulo 14, que é do éter aos corpos radioativos. Então vamos transferir aqui para o Word, onde nós vamos no texto de A Grande Síntese, lendo aqui o capítulo 14. Então, do éter aos corpos radioativos, slide 56. Eu vou mostrar para vocês primeiro um pouquinho aqui. Assim, sua voz disse, né? Está aqui no capítulo 14. Assim, muitas nebulosas que vedes aparecer nos espaços, sem um precedente visível. Então, nebulosas que aparecem no céu, no firmamento, sem ter um precedente visível, porque são concentrações de energias naquele ponto do universo, e como a energia não é visível, a partir do momento que forma a matéria, iniciando pelo hidrogênio, então é possível observar a nebulosa. Por isso que anteriormente era não visível, né? Então parece que surgiu do nada, e não é verdade, não é assim. Aqui nós temos o slide 56, que eu vou passar para vocês agora. Só que eu tenho que tirar a minha imagem daqui. Aqui nós temos uma imagem de uma nebulosa. Uma nebulosa, justamente com esse nome, nebulosa, porque forma como que uma nuvem. Aqui nós temos a formação da matéria. Aqui nós temos primeiro a concentração de energia, muita energia da fase beta que se concentrou nesse ponto do universo. Então essa energia passando pela fase éter, ela vai formar os primeiros elementos químicos, como o hidrogênio, depois o hélio. E também aqui tem uma mistura, além desses elementos químicos, hidrogênio e hélio, uma mistura de plasma, que é a matéria numa temperatura muito alta, onde ela fica ionizada. Bem, então podemos voltar ao texto no Word. O Word aqui. Tá. Assim, muitas nebulosas que vedes aparecer nos espaços infinitos, né, nos espaços siderais, sem um precedente visível, sem que elas tenham sido vistas antes, é produto da concentração de energia. Nascem por condensação de energia. Palavra mais adequada, a própria sua voz já disse, concentração de energia, a qual, após a imensa dispersão e difusão devido à contínua irradiação de seus centros, concentra-se, seguindo correntes, fluxos, que guiam sua eterna circulação,
em determinados pontos do universo. Então, em muitas situações, vê-se a formação de uma nebulosa e não se tem explicação de onde veio. Ali tem origem, é a energia, a fase beta, que concentrou-se e formou os primeiros elementos químicos, como o hidrogênio e o hélio. Aí, obedecendo ao impulso que lhe é imposto pela grande lei do equilíbrio, instala-se, acumula-se, retorna e se dobra sobre si mesma, compensando e equilibrando o ciclo inverso, já esgotado, o ciclo da difusão, já esgotado, que a guiara de uma coisa a outra, para animar e mover tudo no universo. Então essas são fases que vão se passando. Essas energias circularam, foram difundidas, se esparramaram, depois se concentraram nesse ponto do universo, onde vai dar a origem da formação da matéria. De todas as partes deste, as correntes trazem sempre nova energia. O movimento torna-se cada vez mais intenso. O vórtice, o giro, o redemoinho, vórtice, fecha-se em si mesmo. O turbilhão transforma-se em verdadeiro núcleo de atração, como se fosse um furacão, atraindo tudo para o seu centro. Então o turbilhão transforma-se em um verdadeiro núcleo de atração dinâmica, de atração de movimento, e ali atrai tudo o que está ao redor, como se fosse mesmo um tornado. Quando ele não pode suportar mais em seu âmbito todo o ímpeto da energia acumulada, ou seja, quando concentra muita energia naquele ponto, chega a um momento de máxima saturação dinâmica, a um momento crítico em que a velocidade desses giros, a velocidade desses vórtices, torna-se massa. É um giro tão rápido que ele apresenta o efeito de peso, de massa. Estabiliza-se nos infinitos sistemas planetários íntimos da matéria. Esses sistemas atômicos, ele está chamando também de planetários íntimos, da qual nascerá o núcleo do átomo, depois o átomo, a molécula, depois o cristal, o mineral, os amontoados solares, planetários e siderais. E novamente aí a gente observa a lei de unidades coletivas. O núcleo nasce, do núcleo o primeiro átomo, depois aglutina-se, ajuntam-se átomos formando moléculas, e moléculas se aglutinando formam cristal. Por exemplo, moléculas de sacarose se ajuntam para formar o cristal açúcar. E aí continua o mineral, os amontoados solares, várias estrelas, os amontoados planetários, como no exemplo do sistema solar, o Sol e os seus planetas girando em torno dele, nos seus espaços enormes, nos seus espaços siderais. Então veja que é um repetir de unidades coletivas, sempre maiores. Vamos ver como está aqui o pessoal. Aqui tá. Bom, tá aí. Vamos aqui agradecer a presença de alguns amigos que já entraram. Do Cesário Clé. Faz muito tempo que eu não vejo Cesário. Um abraço, Cesário. Seja bem-vindo. Muita paz. Eduardo Miranda. Aguinaldo Anjos. Silvia Malaquias. Ivone Betega. Sejam bem-vindos, Dona Ivone. Valdir Vilalon.
Orozco, também sejam bem-vindos. Nelson Barbosa, sejam muito bem-vindos. Depois também sejam bem-vindos os que nos assistirão posteriormente no YouTube ou no Facebook. Então vamos continuar aqui no Word. Aqui no Word, para a gente poder continuar. Deixa eu ver como é que está aqui. Tá certo a imagem? Tá certo? Bom, continuemos. Da imensa tempestade, porque esses vórtices, esses giros, no caso das nebulosas, que está formando ali hidrogênio, hélio, em que está ali em altas temperaturas, a matéria está no estado de plasma, dessa imensa tempestade na nebulosa, nasceu a matéria. Deus criou. É isso. Então ali veio energia que é invisível aos olhos humanos e ela se concentra-se tanto nos seus movimentos íntimos, nos seus movimentos do núcleo, forma o átomo. Então ali surge a matéria, a fase gama. Deus criou. Tá certo? Vedes que, em realidade, nenhuma das três fases, alfa, beta e gama, conseguem isolar-se completamente. Essas fases, alfa, beta, gama, não se isolam completamente. Em momento algum você tem só a fase alfa, e no outro momento só a fase beta. Não. E num terceiro momento só a fase gama? Não. Você tem uma mistura das fases. Então elas não se apresentam de formas isoladas, as fases. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, dá licença. Não se apresentam de formas isoladas. Trazem em si, as fases alfa, beta, gama, sempre traços de suas fases precedentes. Na fase gama, que é a matéria, tem sempre traços da fase anterior, que é a fase beta, energia. Assim, vedes que o pensamento apoia-se num suporte nervoso cerebral. Nosso pensamento, enquanto encarnados, apoia-se num suporte nervoso cerebral. E que a matéria em si nos exprime sempre a ideia que a anima. A ideia que anima a matéria é energia. Tanto é que quando se estuda a matéria em profundidade, não se encontra matéria, não se encontra nada sólido, não se encontra nada material, mas encontra-se a energia. Por isso, matéria e energia são manifestações diferentes da mesma coisa, conforme a equação de Einstein, que energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então você converte matéria em energia e energia em matéria. A energia da fase de ida ou na de retorno é sempre o traço de união entre alfa e gama. Então veja aqui, eu até mudei aqui, ó, o beta aqui é a energia. A energia é sempre um traço de união entre alfa e gama. É isso que ele está dizendo. E é uma realidade. A energia está sempre nesse meio de caminho, né? A energia reveste todas as formas, tanto que em vosso baixo mundo, no nosso mundo de encarnados na Terra, o pensamento só pode existir com o apoio da energia. Porque o pensamento no corpo físico, no cérebro, ele consome muita energia, muito ATP, adenosina trifosfato, que é uma maneira de produzir a energia.
E isso para alimentar um cérebro que gasta muita energia na sua forma atuante, na sua forma de expressar o pensamento. É isso. Então, o pensamento só pode existir com o apoio da energia. E a energia permeia toda a matéria, agitando-a em formas infinitas, sobretudo naquela forma fundamental, aquela forma mãe de todas as outras formas de energia gravífica ou gravitação universal. Então aqui ele está afirmando que a energia gravífica, ou essa que nós chamamos de gravidade, ou lei da gravidade, ou gravitação universal, essa é a mãe de todas as formas de energia. Olha que interessante. Essa é a primeira e mãe de todas as outras formas de energia. A energia gravitacional, da gravitação universal. O éter, aqui ele vai falar do éter. O éter, que para vós é mais uma hipótese do que um corpo bem estudado, e até hoje, nos anos de 2018, o éter é pouco conhecido, o éter universal, tá? Não o éter de farmácia, não. O éter universal, ele é muito sutil, ele é muito delicado e pouco conhecido, a ponto de alguns cientistas negarem a sua existência. Então voltemos ao texto. O éter, que para vós é mais uma hipótese do que um corpo bem estudado, bem conhecido, o éter escapa às vossas classificações, porque quereis conduzir o éter às formas de matéria, e o éter não é matéria. O éter é uma fase de transição entre matéria e energia, entre energia e matéria. Então, querendo reconduzir o éter à forma de matéria, não vai dar certo. Que conheceis, está querendo classificar o éter como matéria, não vai dar certo. Enquanto o éter é uma forma de transição. O éter é uma forma de transição entre matéria e energia. O éter é o elo de ligação entre matéria e energia. O éter, forma de transição entre beta e gama, ou seja, o éter é a forma de transição entre matéria e energia. E aqui eu coloquei, só para simbolizar para nós, o éter universal, entre beta, energia, e gama, matéria. Porque ele é uma forma de transição entre beta e gama. Então ele está aí no meio, eu acrescentei aqui para facilitar o entendimento. O éter está no meio, entre a energia e a matéria. Então o éter é, por sua vez, pai do hidrogênio. Aí surge a matéria. Então, a energia se condensou, ali formou o éter, e o éter dá origem ao hidrogênio. Eu vou passar o slide aqui que vai ficar isso mais claro para nós. Veja, nesse slide 76, vamos aqui, a slide 76. Nós temos aqui não é esse slide que eu quero. Esse aqui é o do átomo de hidrogênio. Eu quero esse aqui, ó. Aqui nós vamos ver, e isso já é conhecido hoje em dia, e não era conhecido em 1932, quando a grande síntese foi escrita. O nêutron, que está no núcleo do átomo, o nêutron não era conhecido. Foi conhecido depois de 1932, por Rutherford. Então o nêutron, agora nós já sabemos. O nêutron produz
próton, que é carga eletricamente positiva, e produz elétron, que é eletricamente negativo. Então, veja, o núcleo do átomo tem prótons e nêutrons, e o elétron girando lá longe. Se o núcleo do átomo estiver no centro do campo de futebol, o elétron está girando na arquibancada. Essa é a proporção. O centro do campo de futebol estaria o núcleo do átomo, estaria os prótons e nêutrons. E o elétron estaria girando lá na arquibancada, longe, né? Então, existem muitos espaços vazios na matéria, muitos espaços vazios. Veja que do nêutron, ele forma o próton e o elétron. E aqui eu fiz um slide animando isso, olha. O nêutron vai desprender um elétron que vai girar em torno do próton. Então, eu vou repetir aqui para a gente perceber que esse próton e esse elétron vieram do nêutron. Veja, o nêutron que vai decompor-se em próton no núcleo e elétron girando em torno desse núcleo na eletrosfera. Isso, muito claro, é então, novamente, um girando em torno do outro, né? O nêutron estava neutro justamente porque as suas cargas estavam anuladas. Aqui nós vamos observar que é o átomo de hidrogênio, mas o próton é polarizado positivo, enquanto que o elétron é polarizado negativo. Se eu volto, eu tenho o nêutron, porque o próton, que é polarizado positivo, neutraliza o elétron. Eu tenho o nêutron. Então, mostrando o nêutron emitindo um elétron, formando um próton e um elétron. Esse é o elemento químico que se formou nesse instante. Esse é o elemento químico mais simples, é o átomo de hidrogênio. Veja que aqui surge a matéria. Então, da energia que vem da origem de nêutron, nêutron é uma forma de energia, a partícula nêutron, ela atravessa a Terra como se não estivesse atravessando nada. É uma forma de energia como o raio-x, que atravessa os corpos com facilidade. Então, o nêutron, expelindo esse elétron, forma o primeiro átomo, que é o átomo de hidrogênio. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Então, nós voltamos ao texto. Aqui mostramos os slides para mostrar que o éter realmente é o pai do hidrogênio. O éter é o pai do hidrogênio. O éter é ali da concentração de energia naquele ponto, em seguida o nêutron, e o nêutron então solta um elétron e polarizando-se no núcleo positivo, próton, e na eletrosfera o elétron. Beleza. Então, continuemos. Nós vimos que o éter é pai do hidrogênio, mas o éter é filho das formas dinâmicas puras. O éter é filho de outras formas de energia, como o calor, a luz, a eletricidade, a gravitação, para a qual regressará a matéria. A matéria depois regressa novamente para a fase beta, para a fase energia, por desagregação e radioatividade. Então, nós lembramos que nós vamos de hidrogênio a urânio, que é o primeiro elemento químico, hidrogênio, e o urânio, que é o elemento químico mais pesado, mais velho, encontrado no solo terrestre, são naturais. Existem elementos acima do urânio, mas não são naturais. São os transurânicos, que são produzidos em reatores nucleares, em laboratórios. Eu queria mostrar para vocês, eu acho que eu vou ter um slide aqui, ó.
Eu só lembrei de mostrar isso agora. Estou achando o slide aqui para mostrar para nós. Quer ver? Ó? Deixa eu ver se está aqui. Aqui dá para ver. Ó. Eu vou passar um slide então. O slide, eu vou tirar minha imagem daqui. Cortar para o slide. E para o slide. Opa. Será que eu não pus aqui? Tá. Isto. Aqui nesse slide, nós vamos ver que está aqui o primeiro elemento químico formado, o hidrogênio, que é um próton e um elétron. Depois nós temos 2 prótons, 2 nêutrons e, consequentemente, 2 elétrons girando em torno do hélio. Depois nós temos o lítio com 3 prótons, os 3 aqui, e 3 nêutrons em azul, simbolizado aqui. Até chegarmos ao urânio com 92 prótons, esses vermelhos, e mais ou menos 146 nêutrons. Então, nessa escalada de hidrogênio a urânio, a matéria nessa escalada vai como que evoluindo, passando de formas mais simples até formas mais complexas, como é o caso do rádio, o urânio. Aqui, então, eles se encontram com uma concentração de energia muito alta. Por isso, eles desagregam. Por isso, eles apresentam radioatividade. Por isso, eles emitem partículas de elétrons, emitem raio-x e emitem núcleo de hélio. Então, aqui, a matéria está já bastante concentrada a energia. Então, são os elementos químicos que são radioativos. Voltemos ao Word. O Word está onde? Está aqui. Isto. Então ele está dizendo isso, ó, vamos voltar um pouquinho, ó. O éter, forma de transição entre energia e matéria, né? O éter é, por sua vez, pai do hidrogênio, é onde formou o hidrogênio. E também o éter é o filho das formas dinâmicas, ele é filho do calor, filho da luz, filho da eletricidade, filho da gravitação, para o qual regressará a matéria, para essa fase de energia, por desagregação e radioatividade, como mostramos lá no caso do urânio, que já está, entre aspas, gordo, muito instável, muita energia concentrada no núcleo do átomo de urânio. As nebulosas, voltando às nebulosas, concentram-se ou condensam-se da fase éter, que é transição entre energia e matéria, através de fases gasosa, os gases, a fase líquida e a fase sólida. Então, na origem da formação da matéria nessas nebulosas, vai se formar primeiro hidrogênio, depois hélio, depois lítio, e assim sucessivamente, que ainda são gases, até formar os primeiros líquidos, e depois formar os elementos químicos mais pesados, entrando na fase sólida. Veja que é natural, então, dessa fase tão nebulosa, tão sutil de energia, passando à fase de matéria, mas entrando no nível matéria, num nível mais menos concentrado, na forma de gasosa, na forma de gases, depois na forma líquida e depois na forma de sólido, onde a matéria está mais concentrada no sólido. E entre os sólidos existem os sólidos de corpo, de peso atômico máximo, como o caso do urânio, e a partir dali o urânio se rompe, entra em fissão nuclear, produz radioatividade. Os urânios, esses elementos químicos,
são os mais velhos, como ele já disse, a sua voz já disse isso no capítulo anterior. Como disse, aqueles que por desagregação atômica regressam à fase beta. Deixa eu pegar aqui no slide para nós vermos um exemplo disso. Deixa eu pegar aqui. Eu achei que eu não ia usar esse slide, por isso que eu não deixei pronto. Mas vai ser útil para nós nesse instante. Eu vou pegar aqui. Aqui, ó, nesse slide, vou passar aqui, só um minutinho. Só um minutinho, esse slide aqui. Tá, não é esse que eu quero esse aqui agora, 74. Então, 74. Aqui, nós vamos observar um átomo de urânio com 92 prótons, essas cargas positivas, e 235 é a soma de prótons com nêutrons. Se você subtrair 235 menos 92, você vai encontrar o número de nêutrons, tá? Vai ser aí em torno de 143, né? É isso? 143 nêutrons. Mas o que importa aqui, que eu queria deixar claro, é que, por exemplo, chega um nêutron de algum urânio que se arrebentou, então ele produz nêutron. Ou vem um nêutron de uma outra fonte, ele atravessa a eletrosfera, está aqui representada, esses círculos, seriam a eletrosfera do átomo. Então esse nêutron atravessa a eletrosfera e atinge o núcleo do átomo. Aí esse átomo de urânio fica instável, ele começa a ficar mais instável. Ele já estava instável porque é um acúmulo muito grande de energia concentrada. Então ele fica instável e ele se arrebenta. Aí nós temos a fissão, a quebra, a fissão nuclear, formando 2 ou mais átomos e liberando muita energia. E também liberando nêutrons, 1, 2, 3. Então, para cada nêutron que chega aqui e quebra um átomo de urânio, produz 3 nêutrons, que vão quebrar outros 3 outros átomos de urânio, que vai dar um total de mais 9 nêutrons, que vão quebrar mais 9 átomos de urânio. E aí nós vamos ter reação em cadeia. Quando não controlada, explode. É o princípio da bomba atômica. Bem, voltemos ao nosso Word no texto. Voltemos ao texto. Aqui, nós estamos terminando a fase beta. Terminamos o capítulo 14. Esse capítulo era curtinho, rendeu bastante. Nós terminamos ele. E eu gostaria de convidar vocês, aqui no slide 79, eu vou pôr ele aqui para nós vermos. O slide 79, nós temos 79. É o seminário, é o primeiro seminário, o despertar da consciência. O reino de Deus está dentro de nós. Esse seminário começa amanhã, sexta-feira, 16 de março de 2018. Quem puder assistir, quem estiver próximo, a Promissão. Isso aqui é realizado em Promissão, estado de São Paulo. Quem puder, vá. Tem Sebastião de Camargo, muito conhecedor, lançou o livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Esse seminário será muito bom. Teremos também a presença de Thomas Kimura, amigo nosso aqui de Guaraçaí, que também traz bastante luz sobre o assunto. E aqui tem o cara, esse é o cara de pau. É cara de pau porque ele é convidado e vai, sabe? Tá. Aqui tem Alan Wilkes. Alan é excelente cantor, muito bom, um cantor que se apresenta nos eventos espíritas também.
e Murilo, que também é da nossa região aqui, na região noroeste, né, do estado de São Paulo. Murilo vai se apresentar. Então, quem puder, vá assistir essa turma, que vai ser muito bom, vai ser muito aproveitoso, vai ser muita paz. Voltemos aqui. Aqui ficou tampado. O cara que eu falei está aqui atrás. Ó. Faz mal não. Faz mal não. Bem, eu posso cortar para cá para conversar com vocês e convidá-los para continuarmos o estudo da Grande Síntese, da obra Grande Síntese, que foi chamada por Emmanuel, a Grande Síntese foi chamada por Emmanuel o Evangelho da Ciência. Emmanuel, todo mundo sabe, foi o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel dá uma mensagem, através de Chico Xavier, elogiando muito a obra A Grande Síntese, que a Grande Síntese seria, ou é, o Evangelho da Ciência. Nós já estamos aí no capítulo 14, convido vocês para a próxima sexta-feira, às 20 horas, para nós fazermos o capítulo 15 de A Grande Síntese. Vamos aproveitar para mudarmos o nosso horário, porque a gente estava fazendo nas sextas-feiras, às 21 horas. E é mais interessante nas sextas-feiras, às 20 horas, porque mudou o horário, né? Nós estávamos no horário de verão. Então fica o convite a todos que nos acompanham, que tenham interesse em conhecer essa obra de Pietro Baldi, na próxima sexta-feira, às 20 horas, capítulo 15 de A Grande Síntese. Um abraço fraterno a todos, muita paz, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho que desprenderam a mim, muito obrigado pela tolerância, pela concordância, pela paciência em conversarmos. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.